Cidadão. O Jornal Cidadão ele é gratuito, é uma parceria com o Correio de Ouro, tem seus pós e contras. E a gente reconhece isso, mas como o Leão falou, as ONGs têm que permanecer para sempre. Só essa ONG aqui passou mais de 800 alunos e alunos para universidades públicas e particulares. E aí, cara, isso é muito bom. Eu estudei durante 4 anos no curso pré-vestibular para passar pelo jornalismo. Foi aqui. A ideia que eu tenho de comunicação comunitária, sobre favela, desde que eu tenho sobre Rio de Janeiro, sobre ONGs até, eu aprendi aqui dentro. Eu aprendi aqui dentro, como o Leão falou, que a ONG fica acabar. Porque se a nossa ideia é mostrar para o Estado que o projeto, por exemplo, o Jornal Cidadão, ele existe. E aí tem que ir lá cobrar do Estado, cobrar dos nossos governantes que investem na comunicação comunitária, que é a luta pela democratização da comunicação. E aprende, é uma troca, e nessa troca a gente aprende todos os dias com todos e todas. E é mostrar para eles, olha só, deu certo, só que a gente tem que buscar recursos agora para a gente conseguir recursos e botar o lucro no bolso e continuar com 20 anos de curso de comunicação comunitária. Mas é mostrar para os nossos governantes que o quê? Investam na comunicação comunitária como ela deve ser, porque é um projeto que deu certo. Ou seja, a gente não quer só a mídia comercial, que é a Globo, SBT, como nossos representantes, porque não nos representam. No entanto, que nos representam é a mídia comunitária e a gente sabe fazer. Tem que crachá. Lá fora, outros comunicadores até falam, essa coisa de ter crachá, de se mostrar superior a outras pessoas. Não é isso. Sabe o que é? Aqui na Maré são 16 favelas e tem 2 facções, e tem milícia, e tem, enfim, tem tudo isso que a gente já conhece. E o crachá, ele protege a gente na hora da gente se apresentar aos moradores, porque pode ser um policial indo na casa do morador perguntando sobre a vida dele. Mas com você. E aí o que eu costumo fazer? Eu costumo levar jornais. Jornal Cidadão você conhece, Jornal Cidadão. Camiseta, crachá. Em qualquer outro local, se a gente vai frequentar, poxa, assim que a pessoa, antes mesmo de visualizar, vai ver o crachá. A publicidade tem uma identificação. A gente não tem que preconceito, quem é isso? Tem locais que não precisa. Tem locais que não precisa. Eu também já fiz muita entrevista sem crachá. Aliás, eu sempre faço sem crachá. Mas eu sempre senti a necessidade do crachá aqui dentro. Não, mas porque quando a gente já faz alguma coisa na área, a gente já vai com segurança, você vai com a sua pauta pronta. O que ele perguntou, ele já, não sei, eu já assisti uma certa segurança, não, mas eu vou falar que eu sou do jornal. Mas cara, vai, ele falou que é o que a gente falou. Quando você chega aqui na maré, não, eu tô falando, deixa eu dizer, pra você não se prender ao crachá, você tem uma pauta pronta, você vai lá e faz. O crachá demora, talvez possa demorar a fazer, entendeu? Você vai perder essa pauta. Na Câmara Municipal, na ocupação da Câmara, parece que eles proibiram a grande mídia, que eles ocuparam lá, e só podia, assim, se você tinha cara de X9 e polícia e tal, fora, eles expulsaram Rede Globo e tal. Então, assim, talvez a identificação, teve um colega meu que foi lá, e ele falou assim, não, eu disse que eu era da Maré na TV, ele foi representando a gente, até filmou lá, a gente, acho que já está até no YouTube esse material, que foi ontem, mas eles proibiram pessoas que não fosse do perfil popular, entendeu? Ou seja, nesse momento, quem estaria lá? A gente. A gente seria abraçado muito bem-vindo naquele espaço. Ontem eu até passei lá, a galera, e aí, Gisele, como é que tá a notícia? Aí eu, poxa, tô no trabalho, eu não consegui entrar, mas enfim. Mídias populares, esses espaços são bem-vindas. Agora eu vi toda a mídia comercial, Globo, BBC, blá blá blá, todos lá fora reclamando porque não foi expulso. Mas eles não pedem no CNN. Então, na mídia comunitária, lá no Palácio Guanabara, quando o Cabral, por exemplo, qualquer pessoa podia entrar, mas e aí então a importância da gente estar cobrando isso, por exemplo, aos sindicatos. Eu estou como diretora do sindicato agora, que vai tomar posse dia 26, sindicato de jornalistas, para colocar em pauta, falando comigo, para colocar em pauta o quê? Por que o comunicador comunitário não pode ter um registro provisório, mesmo sem ser jornalista, para entrar nesses espaços? Sempre foi uma dificuldade minha, antes de me formar, eu já era comunicadora comunitária e não podia entrar nesses espaços porque não tinha registro. Mas eu era jornalista, eu era comunicadora comunitária. Ou seja, é uma pauta da nossa para poder pedir um registro provisório, porque a gente precisa
a necessidade de se estruturar a comunicação popular e comunitária, blá blá blá. Mas como levar isso em pauta se os jornalistas têm preconceito com a gente, se o sindicato é dos jornalistas nesse momento? E aí a gente vai fazer campanha, a gente vai visitar redações. A mídia comercial tem preconceito com a gente, mas tem jornalistas humanos que gostam, aliás, jornalistas humanos, né? Tem jornalistas legais que gostam da gente, de forma individual, mas a empresa não gosta da gente porque quando se tem comunicadores comunitários e populares colocando em pauta algo diferente do que é mostrado lá, significa uma guerra, uma disputa de opinião, uma disputa de sociedade, consequentemente uma disputa de espaço. E aí as empresas tremem na base. E aí a gente precisa fortalecer a nossa luta para que consiga saber de que forma a gente cobra o registro, por exemplo, o nosso espaço, por exemplo, no sindicato calçante. No computador ainda? Não é uma luta fácil não, algumas pessoas ainda vão se inscrever, estão esperando para chegar, que elas chegam em volta de 1 hora, 2 horas. E ela vai fazer algumas pessoas devendo documentos e tal. Isso tudo é para trás, daqui a pouco ela chega da resolver. Todo mundo está construindo junto, com a Maré, com São Gonçalo, com o lugar que chegar. A gente está construindo junto esse conhecimento, então é muito rico. A diversidade que a gente tem aqui de inscritos, por quê? É legal o David chegar aqui e se apresentar de novo, porque é o seguinte, isso daqui é um grupo de amigos, vamos pensar dessa maneira. Então, se aconteceu alguma coisa diferente, está relacionado com a aula que a gente teve no sábado anterior, traz a questão. Pamela, olha só, isso daqui não vira uma pauta, isso daqui, olha, eu escrevi esse textinho assim, ou então, Pamela, eu fiz um vídeo assim, enfim. A gente está aqui para aprender juntos a se comunicar de diversas maneiras. Comunicar pode ser eu falando com você diretamente, pode ser eu escrevendo uma carta para você, pode ser eu curtindo alguma coisa no seu Facebook. Olha só. Mais ou menos 40 exouros. Isso, a gente vai ficar mais, mas vamos o que acontece? A própria instituição SEAD cobra da gente de um cidadão que a gente chegue nos lugares, nas palestras que a gente dá, nas universidades, organizações, protestos, cobertura, cobra que a gente se represente enquanto o jornal SEAD. Só que não, se eu quiser de um cidadão. É fato isso, eu digo isso, estou aqui há 10 anos, assim como o Leão, que diz que é professor do curso pré-vestibular, e veio aqui colaborar com a gente com aula sobre favela, porque é importante a gente que é comunicadores comunitários. Por exemplo, no jornalismo, quando a gente estuda lá fora na universidade, a gente mal tem uma aula sobre comunicação comunitária, e quando tem é uma aula sobre ONGs, como se as ONGs tivessem criado a comunicação comunitária. Tem um discurso concreto sobre favela, sobre linguagem, cuidado com a linguagem também. E aí, qual a minha função aqui dentro, por exemplo? Eu me coloco enquanto Gisele do Jornal Cidadão. O Jornal Cidadão é um projeto do CIASM. E só que o CIASM, por exemplo, não investe no nosso curso. Eu vou ficar representando eles por aí? Não. Aí eu vou lá no observatório, pedir para fazer parte de um curso, eles não deixam entrar. Eu vou dizer que sou do observatório? Não. Então, a Briga das ONGs vai ter uma aula com o Carlinhos, que é diretor dessa ONG. Ele é professor de história. Não, o CIASM. Eu tenho que ver como vai ser a aula, mas vai ter uma aula de história com ele. E guarda essas perguntas para ele. Em outubro. Guarda essas perguntas para ele. Ele vai estar aqui, vai ser maravilhoso essa aula.